Estatuto da Criança e do Adolescente completa este mês 24 anos. O instrumento mais importante de proteção aos menores de 18 anos garantiu muitos avanços e se popularizou, a ponto de ser conhecido e comentado até pelos mais novos membros da sociedade. É o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um código que fala nossos direitos e deveres para proteger as crianças e os adolescentes das maldades, dos problemas. E se os pais não cumprirem, nem a gente, eles podem ser presos. A mãe que tem que sustentar a criança e a mãe que tem que trabalhar para a criança. Porque aí a criança pode ter a criança e o adolescente pode se desenvolver melhor na vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, foi instituído em julho de 1990 pela Lei 8.069. É ele que garante direitos fundamentais às crianças. Pelo Estatuto, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Entre os direitos fundamentais estão a proteção, a vida, a saúde, liberdade, respeito e dignidade. O Estatuto é uma grande vitória. Precisamos de efetivá-lo e esse deve ser o compromisso de cada governo. Nesses 24 anos, muita coisa mudou. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OABDF, foram vários avanços nas áreas governamentais e no âmbito social, que juntos ampliaram a rede de garantia dos direitos das crianças. Mas, segundo ele, uma das principais conquistas foi a implantação dos conselhos tutelares, que aumentou nos últimos anos. Dos últimos 5, 6 anos para cá, nós tivemos um avanço muito grande, né? Então, isso traz uma garantia, traz na realidade a garantia que a criança e o adolescente precisa, né, para que ele possa crescer de forma livre, sadia, numa construção de um país melhor. No último mês de junho, o Estatuto foi ampliado. A Lei da Palmada, Lei Menino Bernardo, garante às crianças e adolescentes uma educação familiar, sem agressões físicas. Ela veio proteger a criança no seu aspecto familiar, sem que o Estado esteja interferindo na educação, né, dos pais aos filhos. Mas, embora haja motivos para comemorar, ainda há muito o que fazer. É preciso avançar ainda, né? É preciso que os governos assumam isso na prática. Avançamos, precisamos continuar avançando, né? Sobretudo garantindo que crianças e adolescentes tenham voz e vez. Eu tenho direito ao lazer. Comida, saúde, educação, lazer, alimento, diversão, escola. Educação, saúde. Direito à vida, de proteção, de escola, de estudo, de várias coisas. E para falar desses 24 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu recebo aqui no estúdio a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Selma Zauerbron. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Podemos dizer, então, que a gente teve avanços nesses 24 anos do Estatuto? Isso seguramente. Um dos avanços é o que a matéria apresentou, não é? De estar difundindo os direitos de criança e adolescente junto aos destinatários, ou seja, junto às nossas crianças e adolescentes aqui no Brasil. Esse é um dos avanços, né? Outro avanço diz respeito até mesmo a discussão quanto a esses direitos, quanto ao tratamento a ser dispensado para um ser que se encontra em desenvolvimento, não só em relação às políticas públicas, mas também em relação à educação, mudando assim, ou dando pelo menos uma diretiva quanto ao exercício do poder familiar. E quais os principais direitos garantidos nessa lei? Essa lei, assim, de uma forma assim, bastante geral, ela assegura um desenvolvimento saudável para a criança e para o adolescente, né? Ela assegura direitos fundamentais, mas direitos fundamentais especiais, considerando que se trata de um ser que está se desenvolvendo. Portanto, são direitos fundamentais que não têm a mesma amplitude, não é? Ou o mesmo tratamento, ou a mesma carga de exercício conferida ao adulto. É necessário que a gente lance um olhar diferenciado para que a criança e o adolescente possam efetivamente exercer esses direitos fundamentais descritos na Constituição, descritos no Estatuto e também na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança.
Agora, a gente viu aí na reportagem que foram citados os conselhos tutelares, né? O que o Estatuto prevê com relação a eles? Qual a importância e o papel desses conselhos? Os conselhos tutelares têm uma importância, assim, tamanha para a materialização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque, por meio do Estatuto e desses órgãos colegiados, representantes da sociedade, né, é que as crianças vão receber as medidas protetivas. Então, no campo da prevenção, no campo da garantia de direitos fundamentais, eu acredito que os conselhos tutelares sejam, acho que os órgãos mais importantes para que as crianças tenham seus direitos efetivados. Claro que são órgãos colegiados que decidem. É necessário, nesse sentido, que se tenha uma retaguarda de atendimento para que dê vazão às decisões dos conselhos tutelares. Agora, a gente viu também aí na reportagem que existe uma diferença na idade, né? De até que idade é considerado criança e a partir de quando se considera já como adolescente. Qual a importância de ter essa diferença aí nessas idades? Bom, o Estatuto, ele diz que criança é todo ser que está nessa faixa entre 0 até antes de completar 12 anos de idade. A partir de 12 anos de idade, ele se torna adolescente. E essa fase vai até antes dele completar 18 anos. E a importância dessa separação envolve o atendimento. Tá? Então, para uma criança, ela tem um atendimento diferenciado daquele que já é um adolescente. E isso, para nós que lidamos com esse tema, é altamente importante. Isto porque uma criança que possui 6 anos de idade, ela não pode ter o mesmo atendimento de um jovem, um adolescente que já está com 16, 17 anos. Né? As necessidades, elas são diferenciadas, portanto, o atendimento tem que ser diferenciado. Com relação às unidades de internação e as medidas socioeducativas, isso também é definido pelo Estatuto, né? Sim, o Estatuto ele traz todo o modelo de responsabilização para o adolescente que pratica um ato infracional. Tá? E voltando à questão dos avanços, um dos avanços que nós tivemos durante esses 24 anos foi a lei do SINASE, que criou aí o Sistema Nacional Socioeducativo. Então, nós tínhamos um vazio no Estatuto, no que toca à execução de medidas socioeducativas. E, a partir dessa lei, nós tivemos a orientação para a execução dessas medidas por meio de critérios, a fim de que todo o Estado brasileiro, nas unidades de internação, trabalhassem da mesma forma. Então, hoje nós temos um norte, antes nós não tínhamos. Nós estávamos assim, cada unidade buscava prestar um atendimento dentro da interpretação conferida ao Estatuto. E hoje nós temos parâmetros bastante definidos em termos arquitetônicos, em termos de modelo pedagógico, quantos adolescentes por unidade, que tipo de atendimento, o plano individual de atendimento, como trabalhar junto às famílias. Enfim, acredito que esse foi um dos grandes avanços. Agora, a gente falou até aqui dos avanços, mas ainda tem coisa para melhorar, para aperfeiçoar, né? Isso seguramente, não é? Eu acho que nós temos que discutir mais essa questão. Eu acho que a questão de criança e adolescente deve fazer parte da agenda nacional, não só do sistema de justiça, mas também do poder legislativo, né? Do poder executivo, isso especialmente no que toca às políticas públicas. Que haja um maior diálogo entre esses três poderes, a fim de que, efetivamente, a gente possa conseguir materializar todos os direitos descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na nossa Constituição Federal. Ok, muito obrigada pela contribuição e pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.